boa tarde. Aqui o Grupo de Conjuntura reunido. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril, e nós vamos discutir hoje o arcabouço fiscal. Tá? Ele foi apresentado a semana passada e, como toda apresentação, todo documento, apareceram algumas dúvidas, alguns questionamentos. eh, o mercado recebeu relativamente bem o arcabouço, mas sempre foram colocadas algumas questões, algumas dúvidas, seja sobre a natureza, não tanto a natureza, mas sua implementação ou aquilo que está sendo colocado lá. Para debater esse tema, estão aqui do grupo de conjuntura, tá? A professora Margarida Gutierrez e Caio Prates da Silveira, tá? Então, eu gostaria que o Caio, se fosse possível, apresentasse um pouco o arcabouço e iniciasse a sua análise. Por favor, Caio. Obrigado, Lixa. Bom, eu acho que para se avaliar os aspectos positivos e negativos, né, desse arcabouço que foi anunciado, eu acho fundamental que a gente tenha presente é, qual é o objetivo maior desse arcabouço. Nas circunstâncias atuais da economia brasileira, esse objetivo claro, é interromper o crescimento da dívida pública em algum momento à frente e, idealmente, depois reverter, iniciar um processo de redução da dívida. Esse seria o propósito maior. Esse propósito, esse objetivo, portanto, depende de melhora do resultado primário. Você tem que transitar para um resultado primário onde haja um superávit primário, né, que é a diferença entre a arrecadação do governo e o seu gasto primário, um superávit primário que seja compatível com essa estabilização da dívida. Esse é um ponto básico. Mas outro ponto muito importante é que esse ajuste, esse arcabouço, o ajuste que vai estar em andamento a partir do arcabouço, ele tem que ser um ajuste crível. Por que isso é tão importante? Porque uma parte essencial do êxito do ajuste à frente vai depender da credibilidade do ajuste. A credibilidade do ajuste tem a capacidade de reduzir prêmios de risco que estão altíssimos na economia brasileira, me referindo em particular aos prêmios de riscos presentes nas taxas de juros de mercado dos títulos do Tesouro. Isso é essencial reduzir isso e essa redução, para ela ocorrer, o ajuste precisa ser crível, no sentido de que aí os agentes econômicos passam a antecipar que mesmo que o ajuste ainda vai demorar alguns anos para chegar ao ponto de estabilizar a dívida, esse benefício que ocorrerá lá na frente do controle da dívida, esse benefício começa aparecer, ser antecipado no preço dos ativos financeiros. Então, essa é uma primeira função central da credibilidade: reduzir prêmios de risco, reduzir, em particular, as taxas de juros de mercado dos títulos públicos, títulos do Tesouro Nacional, em particular. Com essa redução, um benefício que se colhe direto é o seguinte: é que tende a diminuir a diferença entre a taxa de juros que incide sobre a dívida pública e o crescimento do PIB, o que significa que o esforço fiscal, o superávit primário requerido para estabilizar a dívida, diminui. Então, a credibilidade é uma variável-chave para diminuir o esforço fiscal que vai precisar ser feito para estabilizar a dívida. Outro ponto muito importante da credibilidade é que um ajuste em curso que seja crível, ele tende a aumentar a tolerância dos agentes econômicos em relação ao que está ocorrendo. A dívida continua crescendo. Então, a disposição dos agentes, dos investidores de financiarem a dívida pública aumenta na medida em que haja um caminho que está sendo seguido, que seja acreditado, que seja percebido como confiável, que vai lá na frente estabilizar a dívida. Então, esse ponto é fundamental. É fundamental, portanto, ter presente que essa viabilidade, essa tolerância, ela significa, na prática, o quê? Que o ajuste pode ser mais gradual.
por exemplo. Então, a viabilidade de um ajuste mais gradual, que é uma coisa desejável, que ele possa ser mais gradual, que ele não tenha que ser feito de choque, que é um ajuste muito grande, depende muito da credibilidade do que estiver caminhando, do ajuste em curso. Então, esse é um ponto muito importante. Então, resumindo, superar a melhora do resultado primário substancial, né? E credibilidade do que está sendo do ajuste de andamento são duas variáveis críticas para o sucesso do que se pretende. Então, o arcabouço tem que atender a esses requisitos, né, de gerar confiança, de ser capaz efetivamente de melhorar o resultado primário. Bom, tendo isso tudo em conta, né, como é que a gente pode avaliar o arcabouço fiscal? Ele tem aspectos positivos e negativos. Entre os aspectos positivos, o primeiro, mais importante, é que ele criou uma regra onde o gasto cresce menos do que a arrecadação. Ele cresce 70% o aumento do gasto em termos reais e 70% do aumento real da arrecadação líquida do governo central. Então, ele garante, com isso, uma trajetória de gasto inferior ao aumento da arrecadação. E melhora do resultado primário é, por definição, exatamente isso, que a arrecadação cresça mais do que o gasto. Isso é a definição por excelência, a definição por excelência do que é um ajuste, uma melhora do resultado primário. Então, na medida que o arcabouço contempla uma regra que garante isso, ele simplesmente, essa regra significa que, uma vez ela existindo, a economia entra numa rota de ajuste das contas públicas. Nada podemos dizer, olhando só para isso, sobre a velocidade do ajuste. Isso é uma outra discussão que eu vou fazer. Mas o ajuste é posto em marcha por essa regra. Então, esse é um ponto fundamental. Um segundo aspecto importante, positivo do arcabouço, é que ele pôs uma trava para o gasto, para o crescimento real do gasto, em 2,5%. A gente pode discutir se essa trava é muito alta, me parece muito alta, depois eu chego lá, mas é importante ter a trava, porque senão um crescimento mais forte da arrecadação, que é o que o governo, aliás, vai perseguir, crescimento real significativo, arrastaria, puxaria junto o crescimento do gasto e tornaria o ajuste muito mais difícil. Você teria que ter novas rodadas de aumento de gasto, de arrecadação e assim por diante. Então, tem uma trava para o gasto, para que, a partir de um certo momento, ele não acompanhe mais a arrecadação, é muito importante para o ajuste. Questão aí, se o 2,5 é um bom número, isso é outra discussão. O terceiro ponto, que em princípio é positivo, mas aí eu vou discutir melhor, é a questão da definição das metas para o resultado primário. O governo definiu metas ano a ano, de tal forma que, se a gente olhar só, vamos deixar de lado, que é uma discussão mais complicada, se ele vai conseguir chegar a um déficit tão pequeno quanto ele pôs no arcabouço para esse ano 2023, que é 0,5% do PIB. Isso é bem complicado, talvez a Margarida possa falar alguma coisa sobre isso. Mas o ponto central é que, no período de vigência dessas regras criadas pelo arcabouço, que é de 2024 em diante, as metas definidas contemplam um ajuste, uma melhora do resultado primário de 1,5 ponto percentual do PIB. No caso do número que ele deu para 2023, menos meio, déficit meio, acabaria lá na ponta de 2026 em 1% de superávit. Como eu tenho muitas dúvidas sobre esse meio desse ano, acho até prova em contrário muito irrealista, eu vou me concentrar na melhora ocorrida entre 2023, que o governo espera, entre 2023 e 2026, que é 1,5 ponto percentual do PIB. Essa melhora é uma melhora insuficiente, mesmo lá na ponta, para estabilizar a dívida pública PIB, mas não é nada modesta. Eu diria que é uma meta ambiciosa. Se a gente olha para trás, por exemplo, períodos de ajuste na economia brasileira, a gente teve basicamente dois, do real para cá. Né? O período Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique II, segundo o governo Fernando Henrique, foi um período de ajuste fiscal,
e o período Temer-Bolsonaro, um outro período de ajuste fiscal. No período comparado com esse período, esse ajuste não é um ajuste ambicioso. Basta a gente olhar os números dos dois ajustes anteriores. Esse ajuste de 1,5% do PIB em 3 anos. No período do governo Lula não houve ajuste algum, na verdade foi um período de estabilidade do ajuste que tinha sido feito antes. Ele foi um governo que manteve um ajuste que ele não fez, que ele recebeu de herança. E no governo Dilma foi um período de piora significativa do ajuste fiscal, do desempenho fiscal, como a gente sabe. Então, o problema desse terceiro aspecto das metas, que em si é uma coisa positiva, você perseguir metas, e tem até penalidade por causa de não cumprir a meta, e tal, que é um aumento do gasto menor em relação ao aumento da arrecadação. O problemático disso, é o que eu vou tratar um pouquinho mais adiante agora, que essas metas me parecem muito problemáticas, muito difíceis, não diria que são impossíveis, mas são metas de muito difícil cumprimento. Então, esse é um ponto, digamos, mais frágil dessas metas definidas. Do lado principal aspecto negativo, que eu vou tratar do plano, a Margarida depois vai se referir a outro, que é do lado do gasto, algumas dificuldades pelo lado do gasto, até para cumprir o crescimento do gasto que é previsto. Ela vai mostrar como é que isso está muito complicado, dadas as medidas que foram definidas e tal, que estão sendo definidas para a expansão de gasto nos próximos anos. Mas o ponto que eu queria destacar é que o principal aspecto negativo do plano é que ele é totalmente dependente do aumento da carga tributária, no caso específico da receita líquida do governo central em percentual do PIB. Em percentual do PIB, o ajuste, a contribuição para o ajuste poderia vir do gasto crescer menos que o PIB, portanto, cair em percentual do PIB, ou da arrecadação crescer acima do PIB. Na verdade, nos cenários nas simulações que eu andei fazendo, basicamente o que vai ocorrer, como cenário mais provável, é um crescimento do gasto levemente acima do PIB, e o que significa que o gasto vai jogar contra o ajuste, ele vai ter um pequeno aumento em percentual do PIB até 2026, e a arrecadação tendo que crescer muito para as metas serem viáveis. Então, o que está implícito nesse ajuste é um fortíssimo aumento da carga tributária. A questão é se ele é realizável, isso que eu vou discutir. Bom, vamos passar para um ponto agora dessa viabilidade, para encerrar, né, o meu último ponto, e passar para a Margarida comentar outro aspecto do plano, que é a parte mais dos gastos, que também é problemática. Eu vou me concentrar na questão da contribuição esperada do aumento da arrecadação para o ajuste, seja o que é requerido do lado de aumento da arrecadação para que essa meta do governo de ter um ajuste ambicioso de 1,5 ponto percentual do PIB, uma melhora primário de 1,5 ponto percentual do PIB em 3 anos, eu vou fazer alguns comentários sobre isso para encerrar. O ponto básico aí é o seguinte: nós, para ter uma ideia melhor disso, eu vou primeiro pensar na hipótese, vamos imaginar que a arrecadação crescesse apenas em linha com o PIB, ou seja, a arrecadação não crescesse em percentual do PIB. E como o gasto vai crescer menos que a arrecadação, a questão é qual seria o ajuste obtido com a estabilização da carga tributária, da receita líquida do governo central, para ser mais preciso, em percentual do PIB, qual seria a contribuição do gasto que vai crescer menos que a receita, pela regra definida, né? O quanto ele produziria de ajuste nesse período de 3 anos. E a minha conta, eu trabalhei com um intervalo de crescimento do PIB, para fazer as contas, entre 1,5 e 2. Basicamente, isso
o crescimento potencial do país, segundo a maioria dos analistas, mas mesmo que a gente possa pensar que o crescimento potencial é um pouco acima disso, eu estou trabalhando no crescimento médio nesse triênio que começa em 2024, 2024, 25, 26, né? Então, estou trabalhando com um crescimento entre 1,5 e 2, dizendo que é em torno do que se imagina que seja o potencial da economia brasileira. Mesmo que o potencial seja um pouco acima disso, não nos esqueçamos que o ano que vem a gente deve ter um crescimento, ou terá certamente abaixo do potencial, porque ainda é um ano de política monetária muito apertada, porque é um ano ainda da política monetária atuando para desinflacionar a economia. O que ela procura fazer, a política monetária, entre outras coisas, é exatamente pôr o crescimento abaixo do potencial, para abrir o hiato do produto, né? Então, você teria nesse triênio um ano de crescimento abaixo do potencial e outro ano onde não teria, sendo bem sucedido o ajuste em direção à meta de inflação no ano que vem, você teria nos outros anos o crescimento aí de acordo com o potencial. Bom, tendo esse crescimento do PIB entre 1,5 e 2, que na minha primeira hipótese é igual ao crescimento da arrecadação, qual seria a contribuição do gasto? Aí o gasto teria uma queda em relação ao PIB, né, porque vai crescer menos que o PIB, menos que a arrecadação barra PIB. O meu cálculo é que a contribuição seria, arredondando, 0,3, no acumulado de 3 anos. Então, seja qual for o déficit primário desse ano 2023, nós chegaríamos a 2026, 3 anos depois, com a melhora de apenas 0,3 do PIB, muito abaixo do 1,5 que o governo projeta nas suas metas. Então, isso é uma maneira indireta de mostrar que uma carga tributária muito superior ao PIB, uma elevação significativa, é absolutamente indispensável para as metas serem cumpridas. Aí, para encerrar, qual foi o exercício que eu fiz? Eu fiz algumas simulações, vou só apresentar o resultado, para não entrar em detalhes que tornaria mais difícil a atenção do ouvinte, né, porque eu não estou nem com a tabela apresentando. Eu diria o seguinte: pelas minhas simulações, se o PIB crescer entre 1,5 e 2, o crescimento da receita líquida real, que nos aproximaria, deixaria o ajuste bem próximo desse 1,5 entre 2023, o meio do PIB, entre 2023 e 2026, já é um crescimento real de 5% da receita líquida. Então, a receita líquida cresceria algo uns 5% ano a ano, o que quer dizer um crescimento acumulado em 3 anos de 15,8%. Esse teria que ser o aumento da receita líquida. Não nos esqueçamos que o aumento da carga tributária para obter esse aumento da receita líquida teria que ser bem maior do que esse, porque uma parte significativa do aumento da arrecadação, pelo menos pela legislação atual, é compartilhada com os estados e municípios. Então, para a receita líquida crescer esses 15,8% ou 5% ao ano, a carga tributária tem que estar crescendo mais, porque senão isso não seria viável, simplesmente. Qual seria o ajuste nesse caso? Nesse caso, a gente teria um ajuste, arredondar os números aí nesse intervalo de crescimento entre 1,5 e 2, você teria uma elevação da carga tributária aí da ordem de pouco menos de 2% do PIB, 1,8 mais ou menos, nessa ordem de grandeza, mas você teria uma pior, o ajuste seria menor do que isso, porque a receita, o gasto cresceria um pouco em relação em percentual do PIB. Então, o gasto estaria sendo um fator contra o ajuste, estaria sendo um fator de desajuste, não de ajuste. Então, eu estimei isso algo próximo de 0,4, porque, na verdade, o gasto vai crescer 2,5. Apesar da arrecadação crescer 5, como tem esse teto de gasto 2,5, ele não vai crescer 70% do gasto da arrecadação, que seria 3,5, né? Então, ele vai crescer 2,5 porque tem um teto para o gasto. Mesmo assim, na minha simulação, ele está crescendo mais do que o crescimento do PIB. Isso subtrai do ajuste algo como 0,4. Então, um aumento da carga tributária de 1,8 menos
algo próximo de 0,4 do lado do aumento do gasto da questão do PIB, dá um ajuste líquido de 1,4, que é próximo do ajuste do governo de 1,5. Então, vocês veem que é um aumento. Para vocês terem uma ideia do que isso tudo significa, eu falei em percentual do PIB, um aumento tipo 1,8 do PIB, se o PIB estiver nessa faixa de crescimento que eu me referi. Em termos de reais, a valores de hoje, esse ano a gente tem uma arrecadação prevista, a receita líquida, no intervalo entre 1,9 trilhões e 2 trilhões, aí mais ou menos pelo meio do caminho. O aumento da arrecadação líquida que teria que ter acumulado até 2026 para resultado desse crescimento real que eu estou estimando, de 5% ao ano, é o aumento uma faixa entre 300 e 310 bilhões de reais a valores de hoje. Quer dizer, um ganho real dessa ordem de arrecadação, partindo desse nível atual entre 1,9 e 2 trilhões, que é a arrecadação líquida hoje. Você teria que ter obter um acréscimo de 300 bi, o que, como eu disse antes, exige um acréscimo maior de arrecadação, dado que uma parte vaza para estados e municípios. Então, é um desafio nada trivial, e essa é certamente uma fragilidade do plano, do arcabouço, porque o aumento da arrecadação, que é a essência do ajuste que vai ser feito, é uma variável, por definição, muito incerta. O governo não tem controle sobre a arrecadação, ele pode tomar medidas para aumentar, vai encontrar resistências no Congresso, vai conseguir aqui e ali, mas é muito difícil ele cravar um número para quanto ele vai conseguir de aumento da arrecadação. E é muito, a ordem de grandeza é enorme, como eu falei. O que o governo controla de fato, mas não vai ser a essência do ajuste, é o gasto. O gasto vai estar crescendo, puxado pelo aumento da arrecadação. Então, na verdade, esse é o problema do ajuste. Um ajuste centrado na arrecadação como esse tem uma fragilidade de base no quesito confiança, porque o governo não controla a variável de arrecadação, e o ajuste se baseia exatamente nisso. Então, esse seria o principal aspecto negativo que eu vejo. Mas existem outros, a Margarida vai falar do lado do gasto. Bom, Caio, obrigada aí pela tua explicação. Então, pelo lado dos gastos, a gente também tem alguns problemas. Nós temos um orçamento no Brasil que é extremamente rígido, e a gente tem falado isso aqui ao longo desse tempo, né? Para esse ano, 91% das despesas previstas são obrigatórias e 9% são despesas discricionárias. A gente teve uma mudança aí por causa da PEC de transição, que aumentou os gastos discricionários, aumentou o teto, enfim, permitiu encaixe de aumento de gastos, e aí a gente mudou um pouco essa proporção, que era 94% de gasto obrigatório, esse ano será de 91%. Então, fazendo aqui um exercício, se a gente imaginar que o gasto primário vai crescer 0,6 em termos reais, que é o piso, como é que isso impacta nas despesas? Nós temos que 50% das despesas primárias são de dois itens, INSS e benefício da prestação continuada. E esses gastos vêm crescendo hoje, em termos reais, a estimativa é de 1,5% a 2,5%, né? Porque a gente está tendo um crescimento vegetativo das pessoas que se aposentam. É natural, a população está envelhecendo. E tem aí o crescimento também do salário mínimo que atua, né? É a variável preço, vamos dizer assim. Imaginando que, vamos ficar no meio, quer dizer, que a despesa com INSS e BPC cresçam 2% reais ao ano, né? Então, se o gasto primário cresce 0,6%, e se 50% das despesas crescem, independente de qualquer coisa, 2% em termos reais ao ano, as demais despesas, que representam os demais 50%, tem que cair 0,8%. Bom, mas aí a gente está falando de que tipo de despesa? Do abono salarial, seguro-desemprego. Essas duas despesas são obrigatórias e estão vinculadas ao salário mínimo. Existe hoje uma política de valorização do salário mínimo, que está, inclusive, isso é uma peça fundamental da política econômica engendrada pelo novo governo, né? Quer dizer, não vamos discutir o mérito disso, mas hoje há claramente uma política de fazer o salário mínimo subir mais do que a inflação.
Ainda não foi definida estritamente a regra, mas é isso que vai acontecer e já está acontecendo. Então, o abono salarial crescem junto com o salário mínimo. Os salários dos funcionários públicos. Existe também uma intenção clara de valorizar o salário do funcionário público. Então, essas demais despesas, abono salarial, seguro-desemprego, salário do funcionário público, custeio de saúde e educação. Essas despesas, por outro lado, estão constitucionalmente vinculadas à receita corrente líquida, no percentual de 15% para a saúde e 18% para a educação. Então, esses gastos também crescem independentemente do aumento do gasto de 0,6% em termos reais. E vão crescer mais do que o gasto. Por quê? Porque estão vinculados a uma receita e aí não tem o redutor de 70% atuando. Continuando as demais despesas, investimentos, tem piso. Então, a previsão é que os investimentos esse ano totalizem 70 a 75 bilhões de reais e, a partir daí, tenham um piso que é corrigido pela inflação de cada ano. Então, você não pode reduzir essa variável, esse gasto, investimento, também não pode ser a variável de ajuste. E, por último, a última despesa importante nessas demais é o Bolsa Família, que é totalmente impossível dele ser mexido, porque ele é uma marca do governo, o governo tem uma preocupação com a questão social, que é muito legítima. Então, aí a gente realmente tem uma inconsistência de como manejar esses gastos, dado que, se o crescimento do gasto primário ficar no seu piso, isso não vai acomodar as outras despesas, além do INSS e BPC, que também são despesas, na sua maior parte, obrigatórias, né? Para que não haja esse tipo de confronto, né, o gasto primário tem que crescer no mínimo 1,5% a 2% em termos reais. Então, aí a gente teria uma acomodação das demais despesas, eventualmente um pouquinho abaixo, mas aí vamos ver. Quer dizer, em linha, vamos dizer assim, né? Se o gasto primário pode crescer 1%, então você tem uma despesa com o INSS crescendo a 2%, então você acomoda um pouquinho lá nas demais despesas. Mas ainda assim há muitas dúvidas, porque custeio de saúde e educação, por exemplo, são despesas que não têm redutores, né? Então, isso é uma questão também que é muito preocupante, na medida em que esse novo arcabouço fiscal ele não induz a nenhuma revisão de gasto obrigatório. Então, a ideia não é fazer isso agora. E isso pode levar a uma inconsistência lá na frente, e aí não sei como é que o governo vai poder equacionar isso. Muito obrigado, Margarida. Tá? Então, só a modo de conclusão, o Caio apresentou algumas das dúvidas, dificuldades que o arcabouço pode ter pelo lado do aumento da arrecadação, ou seja, precisa, para ele ser cumprido, as metas, especialmente superávit primário, serem cumpridas, precisa de um forte aumento de arrecadação, que nos cria algumas dúvidas. Já a Margarida destacou um pouco o ponto dos gastos obrigatórios e do crescimento natural desses gastos obrigatórios, que nos criam novas dúvidas sobre a implementação do arcabouço. Tá? Ele ainda vai ser encaminhado pelo Poder Executivo para o Congresso, deve ser discutido, mas aqui o grupo de conjuntura apresenta, não, os comentários a partir de algumas simulações, de alguns números, das dificuldades que devemos ter nesta implementação da política fiscal. Tá? Agradeço a todos a participação aqui no nosso podcast de hoje e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos.